para começar a falar sobre apresentação institucional, eu primeiro vou falar um pouquinho sobre um livro que me inspira quando eu vou fazer apresentação institucional, que é o livro do Comece pelo Porquê, que é do Simon Sinek. E nesse livro, ele fala justamente que se começarmos com as perguntas erradas, se não compreendermos a causa, então as respostas certas acabarão nos levando na direção errada. E esse livro fala muito sobre a ideia de que, ao invés da gente começar a partir do que a gente faz, a partir de o que a gente está fazendo no mundo, a gente começa a partir de um propósito. E isso para o projeto social é fundamental, que vocês entendam que vocês estão aqui por causa de um propósito. Então, muito além de, a gente ajuda com cesta básica, muito além de, a gente faz um projeto que faz a reciclagem de determinados eletrônicos. O que a gente está aqui para fazer tem uma mensagem muito mais fundamental do que as ações propriamente ditas que vocês fazem. Então, quando a gente fala sobre começar pelo porquê, é uma forma de falar e de apresentar o seu projeto que ela é muito mais intrínseca, porque ela é muito mais natural para a gente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A Apple, que é aquela marca de celulares, ela começa com um porquê que é de ser diferente dos demais. Se você for olhar para a Apple, ela não vende celulares. Ela vende esse porquê. Ela vende a diferenciação. E ela consegue escalar a marca dela muito mais porque ela tem um propósito incumbido nela que traz todo o resto para ela. Então, se você, por exemplo, você chega e começa a falar que eu reciclo eletrônicos, você está começando a falar o que você faz. Ao invés disso, o que o Simon Sinek propõe é que você comece a falar por que você faz aquilo que você faz. Então eu queria que vocês fizessem esse exercício comigo de pensar no porquê de vocês terem começado esse projeto social que vocês hoje têm. Né? Qual é a essência daquilo que vocês fazem? Porque através do fortalecimento dessa essência, vocês vão conseguir definir muito melhor o que o projeto realmente é. E eu falei sobre a apresentação institucional, porque a apresentação institucional é justamente a apresentação do projeto, né? E é quando a gente apresenta para outras pessoas. Só que o que eu quero propor aqui é uma reflexão, eu acho que muito mais profunda, que é o que o projeto representa para você. Vamos reavaliar o que o projeto representa para você, antes até de poder apresentar ele para outras pessoas, porque se a gente elaborar melhor esse argumento dentro da gente, quando a gente for explicar para outras pessoas, a gente vai ser capaz de convencer muito mais gente, a gente vai ser capaz de conseguir muito mais voluntário, de conseguir muito mais doação, porque as pessoas se relacionam com as causas. Elas não necessariamente se relacionam com o que você faz. Não, e eu vou dar um exemplo muito claro disso. Pessoas da família de vocês podem, se vocês falarem assim, olha, eu estou distribuindo comida para os mais pobres, eles não se relacionam necessariamente com a ideia de distribuir comida para os mais pobres, mas eles se relacionam com a ideia de que vocês são contra a pobreza. Então, se você falar assim, olha, a gente é contra a pobreza e a gente desenvolve ações que eliminam a desigualdade ou que diminuem a desigualdade, e por isso a gente está distribuindo quentinha para os mais pobres, você está fazendo com que essa pessoa se relacione com a sua causa porque ela acredita na mesma coisa que você acredita, por mais que as ações delas sejam diferentes das ações que vocês têm. Isso faz sentido para vocês? Eu espero que faça, porque isso transformou a ideia como... Eu já tive várias iniciativas, né? Antes de trabalhar com projetos sociais, eu já tive várias ideias de microempresas e elas sempre começavam com o que eu fazia. E quando eu comecei a pensar no porquê que eu faço, ou seja, por que a gente está aqui? A gente está aqui para fortalecer e para trazer a independência dos projetos sociais. A gente faz isso através do design. A gente faz isso através da captação de recursos. A gente faz isso através de mentorias em que a gente fornece para vocês um conhecimento que às vezes estava inacessível até então. Mas o porquê da gente fazer, ele está sempre muito claro.
E se vocês começarem falando do porquê que vocês fazem aquilo que vocês fazem, vocês vão Oi, gerar uma Gabriel. conexão muito maior e vocês vão gerar uma clareza daquilo que vocês precisam fazer muito maior. Até porque, se você começa pelo que você faz, você fica preso a um determinado modus operandi. Ou seja, uma forma de operar que de repente não é só aquilo que você quer fazer. Então, se você começa falando assim, bom, eu quero só distribuir quentinhas para as pessoas do meu bairro, você vai continuar distribuindo quentinhas para a pessoa do seu bairro. Mas se você começa falando que você quer diminuir a desigualdade do seu bairro, você consegue. Existe uma ampla gama de coisas que você consegue fazer a partir desse porquê e que vão representar muito mais do que a quentinha simplesmente. Sabe? Vão representar muito mais do que a, a, a erradicar a fome. Porque vão representar mais do que somente erradicar a fome. Vão representar muito mais porque vocês definiram o porquê antes de qualquer outra coisa. E aí qualquer propósito, qualquer ação que vocês tiverem vai estar incumbida desse propósito. E aí vocês não vão se perder. Porque eu vejo muito projeto que às vezes se perde. E aí vocês já devem ter passado por isso. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Mas se a gente dominar o nosso porquê, a gente vai saber exatamente o que a gente precisa fazer, porque vai estar governado por um motivo que é íntimo da gente. Eu vi que tem alguém com dúvida. Vocês querem falar alguma coisa agora? Ou vocês querem esperar até o final da apresentação? Vocês decidem. Ainda está abaixo. Tá Tentando abaixo? ver se eu consigo ver. Está abaixo. Ah, Tentando ver no computador. Eu estou sem a webcam, mas de repente eu consigo ouvir melhor com isso. tá, eu vou falar um pouquinho mais perto do microfone. O resto de vocês está conseguindo me ouvir? Dá um joinha aí para mim. Pra mim tá baixo também. Para vocês está baixo? Beleza. Ó, Tá agora baixo. tá um pouquinho melhor? Tá baixo, tá baixo. Tá um pouquinho melhor agora ou continua baixo? Melhorou. Pra mim melhorou. Tá, agora então eu vou falar. Eu vou falar só a última parte do que eu falei, tá? Para não ficar me repetindo muito. Mas é o seguinte: se vocês tiverem clareza do porquê que vocês fazem aquilo que vocês fazem, o que vocês fazem vai ser muito mais fácil de explicar. Então, ao invés de vocês o tempo todo estarem pensando no que vocês vão fazer em seguida, pensa no motivo principal de vocês fazerem as ações que vocês fazem, de vocês ativarem o tipo de ação que vocês ativam. Ou seja, vamos supor que eu dei o exemplo de uma pessoa que faz a reciclagem de eletrônicos, tá? Essa pessoa que faz a reciclagem de eletrônicos, a reciclagem é o que ela faz. Agora, quando a gente fala de, olha, eu faço a reciclagem de eletrônicos porque eu quero trazer um mundo mais sustentável. Nós, como ONG, como empresa, lutamos por um mundo mais sustentável. E como que a gente luta? A gente luta através da reciclagem de eletrônicos, através de ações de reciclagem de eletrônicos. Você percebe como, se você amarrar tudo num grande motivo, fica muito mais fácil de vender aquele propósito. Vender, entre aspas, né? Fica mais fácil de trazer outras pessoas para aquele propósito. Porque muitas pessoas não vão se identificar com o jeito que você faz, mas muito mais vão se identificar com o porquê de você fazer aquilo. Porque os nossos motivos, eles normalmente são parecidos. Ninguém aqui é a favor da desigualdade. Ninguém aqui é a favor do aquecimento global. Ninguém aqui é a favor da fome. Mas não são todos aqui que vão distribuir comida. Não são todos aqui que vão fazer reciclagem. Não são todos aqui que vão gerar conscientização e fazer palestras a respeito de aquecimento global. Então, quando a gente fala do porquê, a gente está falando de uma coisa que é íntima, que é nossa, é o motivo por trás de tudo que a gente faz e que gera uma conexão instantânea que quando a gente fala sobre o que a gente está fazendo, às vezes não vai gerar. Isso faz sentido? Deu para me ouvir agora? Deu.
Show. Elaine, você conseguiu me ouvir agora também? Assim, a gente tem que prestar bastante atenção, né? Bem ligadinho, para se o ainda está um pouco baixo, então a gente tem que ficar bem atento. Mas deu para entender, você estava falando sim, subiu um pouco. Se conseguisse aumentar um pouco mais, ficaria melhor, mas tá toque bom. Tá bom, eu vou tentar falar mais alto, mas eu não sei se eu consigo, porque eu já tô pertinho aqui da câmera, tá? Ó, Tá, vamos lá, vamos continuar a apresentação. mas você falou que é E a sua aí, primeira eu vou... live, né? É a Exatamente, a sua minha primeira primeira, live já tô... né? Uma experiência boa. É uma Tá ótimo. experiência boa. Elane, mas seu Mas, volume ó, não tá um pouco baixo, não? Porque pra mim ele tá ok. O volume do Tadeu tá ok. e olha minha cara tá toda... Eu tô aqui em Tá Salvador ainda, A tô... gravação vai Tá ficar quente ótima. pra Pegar caramba. chuva aqui também, porque aqui tá chovendo muito, né? Talvez esteja dando interferência. Pra você Ah, tá. então tá bom. Jorge, pra você tá baixo ou tá normal a voz do Tadeu? Você falou no chat. Não, tá normal, normal. Ah, Boa noite, perfeito. gente. Show. Boa noite, Jorge. Beleza. Posso continuar? Acredito que sim. Beleza, gente. Ó, eu trouxe essa citação do Hans Zimmer, que é o compositor que fez aquela música do Interestelar. E aí ele fala que o Christopher Nolan, ele, quando pediu para fazer a música, ele não falou sobre o que era o filme. Vocês conhecem Interestelar, né? Que é aquele filme sobre espaço, etc. E o Christopher Nolan, quando passou a música para ele, falou o seguinte, que era um trecho sobre a relação entre um pai e uma filha. E o Hans Zimmer escreveu, e enquanto ele escrevia, ele pensou no filho dele. E acabou dedicando a música ao filho dele. Só depois que o Christopher Nolan falou que o filme era sobre espaço. Por quê? Porque o filme, na verdade, ele é ambientado no espaço. Mas o porquê dele, a essência do filme é a relação entre aquele pai e aquela filha. Né? Aquela coisa da destruição do mundo é uma ambientação, mas o porquê, o motivo, ele estava ali o tempo todo. Às vezes a gente nem olha para o motivo de fato, a gente olha para o espaço, a gente olha para aquilo que está sendo feito. Mas o motivo, quando você olha para aquilo e você fala assim, putz, é realmente um filme sobre uma relação entre pai e filha. E é isso que o projeto de vocês muitas vezes deixa de falar ou deixa de enxergar. Então eu acho que eu me fiz claro nessa parte. Vou passar para a próxima parte que tem muita coisa para falar ainda. Segunda coisa, escrevendo a sua missão. A sua missão é a declaração clara e concisa que descreve o propósito fundamental, os valores e os objetivos centrais do projeto. É basicamente você explicar o porquê. Quando você começa a sua apresentação, você explica quem somos, você está explicando justamente o porquê que você existe. E aí, depois que você explica por que você existe, você começa a explicar as ações que vocês tomam. Então, se você existe para gerar consciência ambiental, primeiro você vai falar isso e depois vocês vão falar sobre as ações que vocês tomam. Tá? E isso aí vocês podem escrever mais para frente, parar a apresentação depois que a gente disponibilizar o link do YouTube. Vocês podem parar e realmente escrever, fazer um texto chave para a apresentação de vocês. Tá? E essa é basicamente a primeira parte, né, da apresentação institucional. Valores-chave. O que são os valores-chave? Os valores-chave são princípios fundamentais do projeto de vocês, que são os princípios inegociáveis, ou seja, são coisas que vocês precisam saber o que vocês valorizam dentro do projeto e que precisa haver dentro do projeto para que o projeto possa seguir. Porque esses valores vão ser essenciais quando vocês forem encontrar voluntários. Vão ser essenciais quando vocês forem encontrar pessoas que compartilham da mesma causa. Porque se eles compartilharem da mesma causa e eles não compartilharem dos mesmos valores, vocês vão acabar brigando ao longo do caminho. Vocês já conheceram ou já fizeram parte de algum projeto social que começou todo mundo unido e com o tempo esse projeto foi se desfazendo porque as pessoas não entenderam, não conseguiram se entender? Da mesma forma, é o que acontece aqui com os valores-chave. Se você não definir os seus valores, que vão definir a cultura do seu projeto, você não vai conseguir se entender com as pessoas ao seu redor.
Eu vou dar um exemplo que é são os meus valores-chave, tá? A gente aqui é absolutamente transparente. A gente aqui é absolutamente justo. E a gente aqui é absolutamente... chega a ser altruísta. Eu não gosto muito da palavra altruísmo, porque parece que a gente só vai fazer tudo pelas pessoas e a gente não vai pensar na gente. Mas a gente só pensa no bem nosso se esse bem inclui o bem de outra pessoa também. E isso é um valor fundamental dessa empresa. Eu nunca vou chegar nessa empresa e falar assim, eu vou cobrar mais do projeto porque eu vou ganhar mais. E o projeto que se dane. Eu nunca vou falar isso. E nem ninguém do chat vai falar com vocês alguma coisa semelhante. Ah, não, eu não vou dar atenção para esse projeto porque vai me dar muito trabalho. Ah, não. Todas as pessoas que estão aqui, todas as 8 pessoas que trabalham com a gente, elas sabem que a gente tem que ser transparente naquilo que a gente fala, que eu não aceito de outra forma. Eu não quero ninguém falando que está fazendo coisa que não está fazendo. Então, sempre que vocês perguntarem para a gente, até se a gente tiver vacilado com alguma coisa com vocês, a gente vai falar o que a gente está propondo aqui e o que está acontecendo. A gente vai ser absolutamente justo, então a gente não vai... a gente procura evitar qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo como eu falei, né, a gente não cobra mais. Sabe que muitas vezes a gente poderia tirar uma vantagem, mas por causa do terceiro valor, que é a gente hoje entende que só existe vantagem verdadeira quando todas as partes estão participando, é que a gente consegue ter a empresa fechadinha do jeito que a gente quer. Então, hoje não tem nenhuma discussão a respeito do valor, da colaboração, da transparência, do respeito, da igualdade, que são outros valores que você pode ter também. Então, quando você for pensar no seu projeto, pensa também nesses valores, nesses princípios fundamentais que são princípios seus. Você que faz o projeto, você que tem que estabelecer os seus princípios, tá? Pode ser que ser transparente a respeito de tudo não seja uma prioridade para você, sabe? Pode ser que empoderar os projetos, como a gente faz, não seja uma prioridade para você. Você tem que encontrar os seus próprios valores, aquilo que você não quer estar próximo de pessoas que não correspondem a esses valores. Eu não quero estar próximo de pessoas que não são honestas comigo. Eu não quero estar próximo de pessoas que acreditam que elas podem se dar bem em cima de outras pessoas. Eu não quero estar próximo. E nem vocês precisam estar. E eu acho que isso é mais difícil até do que decidir quem estar perto, é decidir quem você não quer estar perto. Porque se a gente trabalha muito pelos outros, a gente acha que a gente pode abraçar todo mundo. E às vezes a gente se machuca. Então eu tô falando que se você tiver esse guia de valores, se você tiver o guia do porquê que você está fazendo aquele projeto, muito provavelmente você vai ter menos dor de cabeça e menos dificuldade para montar o seu projeto do que eu tive anteriormente de saber dessas coisas. Tá? Tem alguma dúvida até agora? A referência do livro da primeira parte é o Comece pelo Porquê. Eu vou colocar o nome dele aqui, que é o Simon Sinek. Ele tem um outro livro também, que é Descubra o Seu Porquê. Mas eu não gosto muito desse outro livro, eu li os dois. Eu gosto desse primeiro, que, poxa, é essencial. E ele fala várias historinhas, assim, vários exemplos de empresas que começaram pelo porquê e conseguiram fortalecer sua marca, fazer uma marca forte. Tá? E quando eu li, eu automaticamente associei a projetos sociais. Agora vamos falar sobre as ODS. Tá? Eu imagino que vocês saibam o que são as ODS, mas as ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E o Brasil, por fazer parte da ONU, a gente está dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, por que é importante vocês saberem quais são esses objetivos, lerem a respeito desses objetivos e entenderem onde que o projeto de vocês se encaixa nesses objetivos? Basicamente porque eles estão muito em alta e os projetos que entram em editais, os projetos que conseguem patrocínio, os projetos que conseguem alavancar a partir de parcerias com outras pessoas, eles têm isso aqui muito bem definido. É uma linguagem universal do porquê que o projeto é importante.
Ah, o projeto é importante porque se encaixa no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Todo mundo sabe o que é ODS. Então, se todo mundo sabe, é uma forma mais fácil de comunicar aquilo que você já está falando, mas dentro de um molde que é universal. Se você for hoje para a União Europeia e você falar sobre ODS, né, tem o nome em inglês de ODS, que eu esqueci o nome, mas se você falar sobre as ODS, mostrar as ODS dentro do seu projeto, você vai ser entendido, porque isso tá dentro de todos os países da ONU, né? E aqui eu vou trazer para vocês, além das ODS, essas ODS vocês conseguem encontrar na internet, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem tirar print, não precisa, porque eu vou participar, vou compartilhar essa apresentação com todo mundo que estava na live. Agora eu vou compartilhar um modelo de missão, que é o seguinte, eu coloco esse modelo, eu uso esse modelo tanto quando eu vou fazer a missão do projeto, quanto quando eu vou fazer o que o projeto é. Então, a gente coloca aqui, ó, nome do projeto social. Então, vamos lá. O nome do projeto social é Virando o Jogo. Virando o Jogo busca diminuir as desigualdades dentro da própria comunidade, promovendo, e aí ele promove sustentabilidade, ele pode promover, inclusive, ODSs, né? A gente promovendo igualdade de gênero, promovendo indústria, inovação e infraestrutura, promovendo trabalho decente, crescimento econômico, e trabalhando para alcançar esses objetivos específicos. Aí você vai falar sobre o que vocês estão falando especificamente, né? Trabalhando para alcançar um maior PIB, um menor índice de desigualdade, que é o Gini, né? E nosso compromisso é impacto desejado na comunidade através de ações. Você vê que tudo isso está conectado com o Comece pelo Porquê. Tá? E tudo isso também está conectado com os valores da empresa. Através de ações, as ações elas são justamente o que você faz. Mas ela só vem por último, quando você já desenhou todo o porquê de você fazer aquilo. Eu juro para vocês, se vocês forem pegar os projetos sociais mais fortes, que estão aí há mais tempo, eles têm isso muito bem definido e está dentro dessa fórmula aí. Então, grava essa fórmula, fica tranquilo que eu vou compartilhar ele com você, mas se quiser já printar, colocar no plano de fundo do celular, do computador, pode printar, e é isso aí. Parcerias, tá? Eu vou falar rapidamente sobre parcerias, porque depois que a gente for voltar, a gente vai fazer um intervalinho da live, né? E a gente vai voltar com mídias sociais e com arrecadação de recursos. Porque eu sei que a arrecadação de recursos é um perrengue para vocês. Vocês têm dificuldade de fazer dinheiro, e a gente vai falar sobre fazer dinheiro nessa live também, tá? Mas vou falar rapidamente sobre parcerias, que é o seguinte, toda parceria é uma troca, tá? Se vocês têm dificuldade de fazer parcerias com empresas, se vocês têm dificuldade de fazer parcerias com voluntários, é porque aquilo que vocês oferecem não é tão valioso para eles quanto aquilo que você está pedindo. Parceria é como se ela fosse uma venda, e de venda a gente entende muito bem. Se você, hoje, você quer oferecer para o Itaú você pode chegar para o Itaú e falar assim, Itaú, me dá 50 mil reais e eu compartilho o seu logo na minha página de Instagram que tem 50 seguidores. Para o Itaú, isso não vai ser vantajoso. Eu peguei um exemplo absurdo para vocês entenderem qual é o motivo do problema. Não é que as empresas são inalcançáveis, é que o valor que se oferece ele é superestimado, ou seja, normalmente a gente acha que o valor que a gente está oferecendo é muito maior do que o valor que a gente realmente está oferecendo, principalmente para aquela pessoa que não está interessada. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é basicamente sobre encontrar as pessoas certas, as empresas que estão interessadas em patrocinar você, ou as pessoas que estão interessadas em patrocinar você, ter o valor para elas que é maior do que o valor em dinheiro que elas estão patrocinando. Então, por exemplo, um valor de visibilidade ou um valor de que elas estão ajudando verdadeiramente, às vezes o valor não é físico. Muitas vezes a gente... se a gente está no projeto social, a gente se doa. A gente não se doa simplesmente porque por um valor físico. A gente doa, eu dou 10 reais esperando receber 50. Não. É um valor emocional também.
Então, a gente tem que trabalhar muito bem esse valor emocional e o valor físico, né, e valor concreto e psicológico que a gente vai trazer para as pessoas, porque se a gente trabalhar esse valor, a gente não vai ter dificuldade de fazer parcerias. E eu acho que essa é a pegada. É parar de ver a parceria como uma pessoa que vai doar para vocês e parar de ver a parceria como, eu vou fazer isso porque disseram que eu tenho que compartilhar no Instagram e se eu compartilhar no Instagram vão me dar patrocínio. Não é isso. Vocês estão vendo muito o que se faz, mas o motivo por trás daquilo que está sendo feito é outro, é a troca. Toda parceria é uma troca. Então, quando a gente faz uma apresentação institucional, por exemplo, muitas vezes a gente oferece um certificado. Porque se você tiver um design de certificado, a partir do momento que a pessoa doar dinheiro para você, eu vou falar um pouquinho mais perto, que eu sei que tá baixo ali para alguns de vocês. A partir do momento que a pessoa doa para você e você traz um certificado para ela com o nome dela escrito e dizendo o quanto que ela doou, aquilo é um prêmio pela doação. Mesmo que o certificado tenha custado R$ 2 ali na papelaria, para fazer num papel especial, que eu acho caro já. Mas no papel especial, tudo bem. Você vai fazer o certificado por R$ 2 ali na papelaria num papel especial e você vai trocar, de repente, por um investimento de R$ 300 no seu projeto. Só que aquele certificado de que a pessoa trocou R$ 300 simplesmente para ajudar um projeto social, às vezes é muito mais importante para ela do que o dinheiro. Então, claro que eu vou passar por isso muitas vezes ainda nessa apresentação, mas a essência da parceria é isso. A essência da parceria é que é uma troca, é uma venda. Só que é uma venda com um valor psicológico que vai muito além do físico, principalmente para projetos sociais. E é por isso que vocês têm que ter o porquê bem definido, vocês têm que ter todas essas coisinhas bem definidas. Por quê? Para que as pessoas se identifiquem com você e aí haja uma venda. Se elas se identificam e elas querem se associar àquela causa que você está defendendo, se elas acreditam que elas têm que fazer parte, elas vão fechar parceria com vocês. Da mesma forma que a Nike, eu vou dar um exemplo de marca, para vocês entenderem dentro do contexto capitalista como que isso funciona. Uma pessoa que compra um tênis da Nike, ela acredita que aquela marca representa o estilo de vida que ela quer ter. E por isso ela compra aquela marca. Então o tênis pode custar 3 vezes mais do que qualquer outro tênis. Ela vai comprar porque o estilo de vida que ela quer representar está ali naquele objeto. Então, da mesma forma, os princípios fundamentais do que a pessoa defende estão no seu projeto. Se você souber comunicar esses princípios para elas, elas vão te devolver com parcerias que são benéficas para os dois. Faz sentido isso? Isso trouxe uma clareza maior para vocês na hora de pedir parceria? Espero que sim. Eu não estou conseguindo ver vocês, porque eu estou aqui na apresentação, mas vocês podem mandar aqui um sim. Tadeu? Oi. Ó, olha só. Eu sei que o meu projeto não é muito assim a nível social, tá? Mas eu perdi, Sim. que nem lá em Porto Alegre, eu perdi na parte de políticas afirmativas, tá? Então, eu fui todo muito bem pontuado e quando chegou em políticas afirmativas, de 8 eu ganhei 1. Porque meu projeto, apesar de estar revivendo a história lá do Itacir, tá? Que é dos filmes e tal, eu tô juntando a história. Eu vou falar sobre ele e tal, mas eles não entenderam isso, não entenderam como política afirmativa. O que a gente poderia trabalhar em cima disso, trabalhando um pouquinho na parte anterior ali que tu estava falando? O que eu poderia botar no projeto como uma política afirmativa disso? Eu não consegui mentalizar nada. Deixa eu pensar aqui o seguinte. Políticas afirmativas normalmente têm associação com diversidade e inclusão, né?
Sim. Então, você explorar histórias que destaquem a diversidade de várias esferas, como raça, gênero, orientação sexual, e você trazer isso dentro da sua proposta. Você abordar desigualdades sociais. Então, você pode abordar desigualdades sociais, o contexto histórico naquela época, que exemplifica a necessidade de políticas afirmativas. Você pode abordar a representação na mídia e como que essa representação na mídia pode ter sido partidária ou pode ter sido incompleta ou muito pelo contrário, sabe? Existem diversos níveis em que você pode abordar a partir, trazendo um contexto mesmo que existia, porque as políticas afirmativas elas Eu existem. tenho que abordar no filme isso? Ou eu posso. Pelo Você que pode abordar isso dentro da sua proposta. E aí, o filme, ele, como é um filme, ele não necessariamente precisa estar focado nas políticas afirmativas. Agora, se você abordar isso dentro da sua proposta, e você, quando você for pontuar todas as questões importantes do filme, você pontuar também, porque nessa época a questões como racismo eram muito presentes, né? E tal pessoa sofreu muito do racismo, ou essa pessoa era gay, e aí, eu tenho ou que então só nessa abordar. época tava... Eu tenho que abordar isso dentro do filme ou do projeto, ou eu poderia botar assim, eu vou pegar uma escola da periferia e botar junto, fazer o projeto para ter uma inclusão social dessa escola que tem lá, sua maioria negros ou alguma coisa Você assim. pode fazer Por as exemplo, duas eu vou estar coisas. incluindo ela dentro do projeto, de escolher alguns alunos, que daí eu posso escolher alunos dessas minorias, né? E eles participar em todas as fases do projeto, como se fosse um estagiário. Sim. Será que isso Mas aí eu acho que passa? Não, não tem a ver. É importante deixar isso bem claro dentro da apresentação. Porque eles, quando eles vão aprovar ou reprovar o seu projeto, eles não vão aprovar e reprovar baseado no filme final. Eles vão aprovar e reprovar baseado naquela apresentação que você traz, É naquela verdade. no projeto escrito. Então, se Tá. você conseguir elaborar no projeto escrito o que você está fazendo em relação a políticas afirmativas, ou seja, que tipo de consciência você está trazendo, que tipo de política alternativa, de política você está fazendo para incluir pessoas que foram excluídas em outrora, Entendi. aí fica mais fácil. Mas você pode fazer isso em diversas instâncias. Você pode falar assim, olha, por exemplo, tem projetos que são especificamente dentro da causa do combate ao racismo. Então, eles já vão receber, de 8, eles vão receber os 8, porque eles já estão trabalhando dentro daquela causa. Você, como você não está trabalhando dentro de uma determinada causa, você pode incluir isso tanto em contexto histórico, quanto em contexto de produção, de equipe, mas fazer isso sempre de forma transparente, porque assim, você vai ver que às vezes é um esforço que a gente não faz, mas que no final, se a gente fizer esse esforço para políticas afirmativas, não vai mudar nada no projeto. Não vai mudar nada assim negativamente. Só vai mudar para o positivo. Então, é como se eles estivessem dando um incentivo extra para você trabalhar em políticas afirmativas, que na verdade é uma coisa que você já devia trabalhar em qualquer projeto. Porque a sociedade já está ruim, né? E se a gente não fizer nada a respeito, vai continuar ruim. Então, mas é uma ótima pergunta que você fez, porque você falar de políticas afirmativas é muito importante no edital também, mas quando você for trazer o seu projeto para outras pessoas, você falar de políticas afirmativas e como que o seu projeto trabalhou essas políticas, vai também ajudar a divulgação do seu projeto organicamente. Sim. Né? Agora a gente. Cada um, esse foi o primeiro, né? Eu estou esperando o Estado lá, mas acaba. Eu não me lembro assim da classificação, como é que eles vão dar a pontuação, mas eu também não escrevi nada disso do projeto.
Então, Sim. provavelmente, se tem alguma coisa no meio, também vou perder essa pontuação, né? E o resto eu fui muito bem pontuado, assim. E esse último, que de 8 eu ganhei 1. Então, e eu fiquei por 4 pontos. Não, por 7 pontos de quem ganhou. Mas, vamos ver. Sim. Pô, nossa, Não, mas ainda tem reclassificação, não? Não, tem muitos na minha frente. Ah, Tem muitos. entendi. Mas agora você 7 já tem pontos, umas mas tem. ideias. Foi um por cota e um por competição geral. Então, e aí tem, sei lá, uns 10 na minha frente. Sim. Então, fiquei longe aí. E aí eu estou esperando o estado, que era para ter sido dia 10 de novembro, e perto do dia 20 que eles conseguiram contratar as pareceristas. Então, depois que eles contrataram, 25 dias para ter o retorno. Então, vai ser na metade de Nossa, dezembro isso. sim, Mas vamos ver o que vai dar. beleza. Não, show de bola. Mas obrigado por essa pergunta. Eu acho que acrescentou Valeu. bastante até para outros projetos, porque não é um assunto que eu ia falar aqui, mas que foi muito legal. Agradeço muito pela contribuição. Ei. E agora eu vou colocar aqui só a ordem da apresentação institucional, antes da gente fechar, que é a ordem de uma apresentação institucional completa. Ou seja, você não precisa colocar todos esses itens, mas você pode pensar em todos esses itens quando você for pensar na sua apresentação institucional, tá? E se você, por exemplo, já tem uma apresentação institucional e você quer acrescentar mais itens, é só você conversar com a gente vai te ajudar no design. Né, a gente não vai necessariamente pegar o design de uma apresentação completa, mas a gente vai te ajudar disponibilizando uma versão editável do design, a gente vai te mostrar o que fazer para encaixar determinado item. Vocês podem contar com a gente sempre para escrever e reescrever o projeto e ter opiniões nossas, né? E aí eu vou passar aqui esses 11 itens da apresentação institucional rapidinho, antes da gente ir para uma oferta que eu acho que vocês vão gostar bastante. É o seguinte, você começa quem somos, que é basicamente um resumão da missão, tá? Você não precisa falar necessariamente da missão completa, mas eu começo com aquela formulinha, olha, nós somos isso, nós somos o porquê, né? Nós somos o porquê da gente existir. Fazemos isso, isso, isso. O que fazemos hoje? Aí você vai falar o que vocês fazem, né? Então, por exemplo, se vocês trabalham com distribuição de materiais eletrônicos para pessoas de baixa renda. Eu estou muito no material eletrônico hoje, né? Distribuição de materiais eletrônicos para pessoas de baixa renda. Nós somos uma ONG responsável por... como que eu vou explicar isso? Por trazer educação para pessoas de baixa renda, sabe? E aí, como que vocês trazem educação? Através de programas em que a gente faz o desenvolvimento e faz a distribuição de materiais. O que a gente faz hoje? Hoje a gente distribui tantos materiais para tantas pessoas. Ficou claro? E aí, depois que vocês falam quem vocês são e o que vocês fazem, vocês podem falar sobre as ODS, tá? As ODS, acredito que quase nenhuma apresentação institucional hoje que a gente fez tem, e a gente está incluindo retroativamente nas apresentações que precisa, e selecionar direitinho quais são as ODS que o seu projeto faz parte. Só isso aí, você já vai ganhar a simpatia de quem estiver lendo a sua apresentação, para que eles possam ler o resto. Aí, o que você faz depois? A história do projeto, ou seja, de que forma que surgiu essa ideia, de onde veio a ideia do projeto, a linha do tempo do projeto, que é uma continuação da história. Então, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Virando o Jogo, que ele tem a linha do tempo muito bonitinha, assim, eles têm 6 fotos diferentes nos últimos 10 anos. Então, a gente pode colocar assim, 2011, 2014, 2016, a evolução do projeto, e até o que é engraçado é que tem a evolução da qualidade da foto. Então, não só tem a evolução do projeto, como você vê que a foto é uma foto que tem aquela aparência mais velhinha, menos pixels, né? E até o último, em que, poxa, eles já estão com patrocínio, já estão com cursos profissionalizantes, já formaram 150 formandos, aí já tem uma foto mais
provavelmente feita de um celular mais avançado, né? Porque foram 10 anos. Então, a linha do tempo também ela é legal para quando você tem um projeto com muito tempo, né? E quando eu digo muito tempo, você tem mais de 3 anos, você poder mostrar os principais acontecimentos através de imagens, através de fotos. Então, isso é bem interessante para localizar e para mostrar para a pessoa que o projeto ele não surgiu ontem. Muito pelo contrário, que ele surgiu e ele tem uma história de desenvolvimento até chegar nesse lugar. Então, ele é um projeto sólido quando a gente apresenta a linha do tempo. Localização, que é onde o seu projeto atua. A missão, visão e valores. Isso aqui é bem básico, eu não vou falar muito mais sobre a missão, visão e valores, porque a missão vocês sabem, visão também vocês sabem, valores a gente vai... Eu tenho um questionário que eu vou passar para vocês depois, que tem todos esses itens separadamente. Então, o que a gente fez? Depois dessa apresentação, para quem está aqui, a gente vai enviar o questionário, que normalmente é um questionário de briefing, só que a gente melhorou ele para que vocês possam redescobrir o seu projeto através desse questionário. Então, vocês vão preenchendo esse questionário, não é para a gente, até porque a gente não vai necessariamente estar fazendo, mas vocês vão preenchendo esse questionário, e através desse preenchimento vocês vão redescobrindo esse seu projeto de vocês a partir daquilo que a gente aprendeu hoje. Tá? Em seguida, os programas. O que são os programas do projeto? É o específico do que fazemos hoje. Ou seja, se vocês têm 3 programas diferentes, que fazem 3 tipos de ações diferentes, vocês vão colocar ali os programas. Né? Se vocês fazem 3 tipos de ações e vocês não classificam dessa forma, como programas, mesmo assim vocês podem colocar lá, olha, a gente tem um programa de desenvolvimento que faz tal coisa, a gente tem um programa de inclusão digital que faz outra coisa, a gente tem um programa de erradicação da fome que faz tal coisa. Então, são pequenas células dentro do projeto que cuidam de determinadas partes do projeto. Tá? E se você só fizer uma coisa, se você, por exemplo, faz uma ação só, você pula essa parte. Mas, André, no seu caso, que é o caso de documentário, o caso de filme, no caso de apresentação cultural, evento também, no lugar dos programas, vocês podem colocar os pilares da importância do projeto. Ou seja, o que esse projeto aborda e o que esse projeto... por que ele é importante? Né? Em que parte que ele afeta as pessoas de forma geral. Então, é muito legal também, porque você pode ir mudando de acordo com o seu projeto, né? Mas a estrutura ela permanece a mesma. E aí, o 9, que são as metas para 2024. A gente já tem aí as metas de 2023, né? Mas a gente já está quase em 2024, então a gente já vai colocar as metas de 2024. Que, nesse caso, eu vou dar um conselho para vocês, que vocês seguem se vocês quiserem, mas tentem trazer metas específicas, tá? E quando eu falo de metas específicas, eu falo assim, quantas pessoas vocês vão ajudar, quantas pessoas, quem vai ser envolvido, quantas toneladas de comida vocês vão ter, que vocês vão doar, sabe? Exatamente qual é a meta. Porque se vocês tiverem uma meta abstrata, a gente vai proteger o meio ambiente e a gente vai acabar com o aquecimento global. Vocês não vão conseguir medir o que vocês estão fazendo. Então, se vocês tiverem a meta de diminuir a emissão de carbono em tantos por cento das pessoas que vocês... De 50 pessoas diferentes, de 500 pessoas diferentes, é diferente de você falar assim, a gente vai diminuir a emissão de carbono do mundo. Porque vocês vão conseguir medir quão próximos vocês estão daquela meta. Essa meta pode ser até uma meta financeira. Pode ser uma meta como eu falei, de quilos de alimento. Sabe, para a gente, para a nossa empresa, a nossa meta é uma meta, por exemplo, de projetos ajudados. A gente quer ajudar 1000 projetos até o final de 2024. Para a gente ajudar 1000 projetos, 1000 projetos não são poucos projetos. Então a gente tem que traçar um caminho que corresponde a essa meta, que é totalmente diferente do caminho que a gente traça se a gente quiser ajudar só 100 projetos. E a gente vai ajudar de forma diferente. Nenhuma meta, e aí eu já vou falar um pouquinho sobre isso, que nenhuma meta ela é
pequena demais ou grande demais. A meta é aquilo que você escolhe fazer. Se você acredita que ajudar 100 projetos ou ajudar 100 pessoas, mas ajudar de forma mais íntima, vai ser melhor do que ajudar 1000 pessoas de forma superficial, você pode ajudar. Se você acredita que você pode ajudar 1000 pessoas de forma mais íntima, você pode definir isso como meta, sabe? Mas é importante você ter o caminho claro que você quer seguir para que você possa seguir ele com segurança e você saiba para onde você está indo, basicamente. Porque senão, tudo fica muito abstrato. E o projeto que fica muito abstrato, ele é um projeto que acaba se desfazendo, ou então acaba tendo muito menos impacto do que aqueles projetos que definem bem suas metas e seus objetivos. Tá? Número 10. Por que ajudar e o que a empresa recebe? Isso aqui é interessante porque são duas perguntas que parecem as mesmas, mas não são. Por que ajudar são os motivos emocionais, né, do porquê que a pessoa deve ajudar. Essa pessoa, ela vive numa sociedade. Ela não vive sozinha. Mesmo que ela seja um empresário rico que ande de helicóptero, ele não vai andar de helicóptero no meio do espaço. Ele vive em uma sociedade, ele encara os problemas da sociedade, mesmo que ele encare de forma diferente da gente, que está aqui pegando busão, ele vive esses problemas. Então, o porquê ajudar você vive nessa sociedade e a gente resolve esses problemas que você enfrenta nessa sociedade em que você vive. Olha que legal. Então, quando você ajuda a gente, você está ajudando você. São motivos do porquê que ele vai ajudar e que vão ajudar ele eventualmente, mesmo que de forma psicológica, né? Mesmo que não seja diretamente. Olha, vai contribuir com a diminuição da violência na cidade, sabe? Vai contribuir com vai manter uma memória coletiva que sem esse projeto se perderia, sabe? E aí sim, aí depois do porquê ajudar, normalmente a gente coloca no mesmo slide o que a empresa recebe. Então, o que a empresa recebe em troca daquele valor financeiro, daquele valor econômico que ela dispõe. Aí você pode colocar o certificado da apresentação institucional, você pode colocar que a empresa recebe um post de agradecimento no Instagram, lembrando sempre que tudo é uma troca. Então, nessa parte aí em que o que a empresa recebe, vocês vão trazer